Fala pessoal, hoje nós voltamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos dar uma recapitulada em coordenadas polares. Essa é um tópico aí que já vimos numa disciplina anterior, mas para fazer uma abordagem para o próximo tópico que vai ser as integrais duplas em coordenadas polares, é muito importante entender como que se dá essa forma polar. Como que se dá, então, essa característica aí das coordenadas polares, tá certo? Primeira coisa, olha só. Imagine que nós estamos aqui num plano cartesiano e queremos colocar um ponto aqui, tá? Um ponto que qualquer no plano. Esse ponto ele tem uma certa orientação. Então, imagine aqui que eu estou escolhendo um ponto Q, tá? Esse ponto aqui seria, eu já deixei aqui marcado, tá? 4, 3. Então tem aqui o ponto Q, orientação 4, 3. Se eu estou procurando, se eu te falo que o Q é 4, 3, ele tem um endereço. Ele tem uma posição para o eixo X e ele tem uma posição aqui para o eixo Y. Note que a gente está aqui no plano, tá? E com isso eu consigo localizar o endereço desse ponto Q. Essa é a chamada coordenada cartesiana, que são aquelas é a coordenada que nós já estamos acostumados, habituados, estudando isso aí desde o ensino médio. Agora imagina uma outra maneira de associar aqui esse ponto Q, tá? Achar o endereço. Existe uma maneira que é justamente através das coordenadas polares, na qual eu fixo, tá certo? Eu fixo aqui uma distância, tá? Eu fixei uma distância e junto com essa distância eu fixo aqui um ângulo, tá? Deixa eu desfazer aqui. Então imagina aqui que eu fixo um ângulo, vou chamar aqui de θ, tá? E aí note aqui eu tenho aqui um ângulo entre o eixo X e o eixo Y. Então observe o seguinte, pessoal. Quando eu estou aqui no meu plano cartesiano, imagine que eu construo aqui um segmento de reta, sempre partindo da origem, tá? Partindo aqui sempre da origem, que é o 0, 0. E vou até em direção ao quê? O cabo que eu tenho aqui, o quê? Eu vou ter uma distância, vou chamar de R, tá? Eu vou ter aqui R e aqui vou ter fixo um ângulo. Se eu fixo essa distância, sempre partindo da origem, e fixo um ângulo, e aí eu vou denotar esse ângulo θ, tá? Aqui é de maneira informal ainda, agora eu vou colocar um pouco mais na frente, mas veja só, se eu adotar θ sempre saindo no sentido anti-horário e partindo aqui sempre do eixo X, tá? Nesse sentido anti-horário, até encontrar essa semi-reta aqui, eu vou chamar esse ângulo de θ. Se eu fixo θ e fixo essa distância, eu acabo que eu tenho esse ponto Q, que ele é único, tá? Eu tenho aqui esse ponto P aqui. Não poderia ser um outro ponto P, tá? E é essa forma de pensar, tá? É essa maneira de pensar na qual eu vou associar um ponto P e aí eu vou colocar coordenadas rθ que eu vou fazer essa transformação para coordenadas polares, certo? Então imagina só, eu tô aqui, tá bom? Eu tô aqui, considere aqui o eixo Y, aqui o eixo X, tá? E aí eu escolho um ponto P, como está aí na figura, tá? Eu quero fazer uma relação, desse ponto aqui com as coordenadas polares e encontrar aí algumas equações, tá? Então, eu vou ter aqui um ângulo, que é o ângulo θ. Tá legal? Eu tenho aqui um ângulo θ
E eu consigo fazer uma associação aqui, pessoal, do ponto P, né? Olha só, se eu descer aqui, eu vou ter o meu x aqui, e aqui eu vou ter o meu y, tá? Então tem aqui o x aqui e o y aqui. Qual seriam as relações? Aqui eu consigo obter, então, tá? As equações polares. Como que eu vou chegar aí nessas equações polares? Bem, olha só, eu tenho aqui formando o quê? Um triângulo retângulo, não é isso? E para o triângulo retângulo nós temos o quê? O teorema de Pitágoras. Muito bem, o teorema de Pitágoras. E aqui eu tenho R, que seria, tá sempre saindo aqui da origem. E pelo teorema de Pitágoras, veja só, aqui eu tenho o cateto oposto ao meu ângulo θ, aqui eu tenho o cateto adjacente ao meu ângulo θ, e aqui eu tenho o meu raio. Surge aí uma primeira relação interessante. Eu tenho que r ao quadrado é igual a justamente x ao quadrado mais y ao quadrado. Tenho aqui a minha primeira equação polar, tá? Da qual eu faço relação com as coordenadas cartesianas. Mas além disso, pessoal, o que eu posso fazer? Olha só, o que é o seno de θ? O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é justamente esse cateto aqui do triângulo, mas veja só, qual que é o tamanho desse aqui? Não é justamente o valor do y do meu P? Então aqui eu tenho seno, vai ser do que? Y sobre a hipotenusa, no caso, que é o raio. E o cosseno de θ é justamente o x sobre o raio. Mas isso aqui implica em quê? Implica que o y é o r seno de θ, tá certo? E esse aqui implica que o meu x é o que? R cosseno de θ. Nasce aqui outras duas equações importantes, que são chamadas aí das equações polares. Tá certo? Podemos ainda achar mais uma equação aqui, que seria a tangente de θ. Tangente de θ é y sobre x. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ficaria y sobre x. E para fechar aqui bem rapidão, vamos fazer aqui um exemplozinho só para a gente colocar em prática, tá? Colocar em prática aí o que a gente acabou de descobrir sobre as equações polares, tá? Encontre uma equação polar para o círculo x² mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, só vamos relembrar aqui que temos x é r cosseno de θ, eu tenho y sendo r seno de θ, tá? Então, quando eu venho aqui, eu tenho uma equação, a minha equação é x² mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. E eu quero achar uma equação polar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma substituição. Quem que é o meu x? O meu x é r cosseno de θ. Tá certo? Então, aqui, isso aqui vai ficar ao quadrado mais o y. Quem que vale o y? É o r seno de θ. Fazendo essa substituição aqui fica menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, basta agora desenvolver, tá? Vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais aqui eu tenho o quadrado da diferença, ficaria quadrado do primeiro, que dá r² seno ao quadrado de θ, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 6r seno de θ, mais o quadrado do segundo, que é 9, igual a 9. Tá certo? Então, se eu subtrair 9 de ambos os lados, sabemos que aqui cancela
fica zero, aqui fica zero, tá? E aí eu vou ter aqui r ao quadrado, de modo que eu vou colocar ele em evidência, que eu vou ter cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, ok? Menos 6r seno θ igual a zero. Aqui sabemos da relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a quanto? É igual a 1. Muito bem. Então, olha só, eu tenho aqui r quadrado vezes 1, ficará r quadrado menos 6 vezes r seno de θ igual a zero. O r posso colocar em evidência, tá? Aqui ficaria r menos 6 seno de θ igual a zero. Claro, ao resolver essa equação aqui, eu tenho duas opções. Uma das opções é r igual a zero. E aí esse aqui, para nós, não temos muito interesse com relação a isso, né? E temos uma outra opção, que seria o quê? O r sendo 6 seno θ. E aí aqui a gente acaba encontrando uma equação polar para a equação que tínhamos aqui inicial, tá? Então, logo, a equação polar procurada é justamente essa daí, tá certo? R igual a 6 seno de θ.